Oi, tudo bem? Dentro de um projeto chamado Terças de BIM, a minha amiga a engenheira Jaqueline Azevedo ministrou uma palestra sobre o uso do BIM em projetos hidrossanitários. Assista até o final, vale a pena. Perguntas no final também são muito interessantes. Se você gostar, deixe o joinha. Sempre tentaremos trazer novos assuntos de projetos e instalações dentro do BIM, seja hidrossanitário, elétrico, SPDA, gás, telecomunicações. Inscreva-se, tudo certo? Então vamos à palestra. Então, assim, eu vou tentar aqui nessa palestra fazer um compacto de um caminho que eu sigo, que eu tenho traçado e que tem dado certo. Bom, vou apresentar primeiro os usos do BIM. Eu não vou ficar entrando muito em conceitos de BIM, que a gente assiste N palestras sobre. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, elas têm um conceito básico ou até mais avançado do BIM. Eu fiz um resumo aqui dos usos do BIM desde o início da concepção. A gente tem a fase da documentação, a gente tem o que mais encanta as pessoas, que é a visualização do projeto em si. À medida que a gente vai desenvolvendo o nosso modelo, a gente vai compatibilizando ele com a arquitetura, estrutura e as demais disciplinas. A gente também tem a fase de revisão dos projetos, que é muito importante no processo. Se necessário, análise de sustentabilidade, as análises de engenharia em si, como deve ocorrer em qualquer tipo de projeto, né? A gente tem na metodologia BIM, e uma extração de quantitativos. Então, esses são os principais usos do BIM no modelo hidrossanitário e, é claro, nos demais modelos, né? Eu vou procurar fazer uma abordagem do que é o BIM, o que é o BIM no projeto hidrossanitário. Focando um pouco na modelagem em si, que eu acho que a modelagem é o primeiro contato que você tem com o BIM, é você começar a modelar. E vou dar foco também à metodologia de trabalho. Na verdade, o que eu tenho de experiência é que a primeira coisa que encanta a gente é a modelagem. Acho que no início eu fiquei encantada com a modelagem, mas a metodologia de trabalho, gente, sem ela, a gente não consegue andar com o nosso modelo como ele deve ser andado no processo BIM. Então, eu vou focar nesses dois itens, mostrando passo a passo que eu uso, claro, seguindo parâmetros que nós temos aqui com o BIM aqui no Brasil. Bom, o que é BIM? BIM é modelagem da informação da construção. Então, em todo o nosso modelo, quando a gente desenvolve o nosso modelo, parte de água fria, parte de água quente, as caixas, todos os equipamentos que estão no nosso modelo, eles são carregados de informação. E que eu acho a parte mais importante do BIM, é essa questão das informações. A gente tem um encantamento, a princípio, com 3D, e depois a gente começa a entender melhor essa modelagem da informação. Então, muito além do visual, essa modelagem da informação é que vai fazer com que a gente tenha o resultado necessário para todo o processo do BIM na nossa obra, no ciclo da nossa obra. Então, assim, a gente tem que ficar bem atento para a modelagem dessa informação. O que eu tenho visto em muitos projetos é que nem sempre as pessoas estão muito atentas a essa informação. E a gente tem que entender que o BIM, eu acho que a questão da informação é crucial para o desenvolvimento do modelo. Tem 20 anos aí que eu estou trabalhando, eu trabalhei a maior parte do tempo
em projetos CAD. E assim, a experiência que eu tenho é que a gente trabalhava muito isoladamente. O arquiteto, do engenheiro estrutural, do cara que faz a elétrica, da pessoa que faz o projeto de instalações hidrossanitárias. E se preocupava pouco com a colaboração entre esses profissionais. E o BIM, ele é feito essencialmente de colaboração. Às vezes nós do projeto até tentamos ter um pouco de colaboração no nosso processo BIM, mas essa colaboração ela tem que vir de todas as partes, tanto desde o início da concepção do projeto, da parte da arquitetura, da parte da estrutura, da parte das instalações e da parte da construtora em si, onde vai se gerar o orçamento e o planejamento e a execução em si da obra. Essa colaboração, ela está focada na troca e compartilhamentos de informações do modelo BIM. Troca de dados, né? Troca de informações, troca de relatórios. Então, quando a gente começa esse processo BIM, a gente foca muito, eu estou falando da experiência que eu tive. No início, eu foquei muito no 3D. 3D, fazer bonito. E a gente esquece um pouco dessa colaboração. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo os nossos projetos e vai se envolvendo no mundo e vai estudando, entendendo o mundo do BIM, a gente vê que essa questão da colaboração ela é essencial para o desenvolvimento de um bom projeto. E ela vem de todas as partes, né? O processo é um todo, com todos os profissionais que estão envolvidos desde o início do processo, que é a concepção do projeto, até o pós-obra. Eu relatei aqui também, nessa metodologia do trabalho, além da colaboração, a gente precisa entender que nós precisamos de mudanças de processos nos nossos projetos. Novos conceitos de etapas de projetos, né? A gente tem que entender que a maneira que nós fazíamos o projeto quando era 2D, ele vai se modificar nessa fase de BIM. Então, eu relatei aqui para vocês algumas fases de projeto e dei exemplos aqui do que eu venho praticando nos meus projetos em cada fase. Eu achei importante mostrar isso, porque no início a gente tem uma dificuldade de fazer essa mudança de processo de trabalho. Às vezes, por falta de conhecimento. Às vezes, a gente tem a vontade de fazer a mudança de processo, mas pela falta de conhecimento, a gente não consegue fazer essa mudança de processo. Então, eu estou aqui relatando, com base, né, no plano de execução BIM lá de Santa Catarina, algumas fases de projetos. Essas fases que eu estou relatando aqui de Santa Catarina, eles estão voltados um pouco para arquitetura. Mas eu relatei alguns pontos que eu uso, né, a parte de hidrossanitário em cima dos conceitos que eles nos fornecem de arquitetura. Bom, a primeira fase, no caso, que eu estou mostrando aqui, é a concepção do produto, onde a gente vai fazer o levantamento de dados, a gente vai fazer o programa de necessidades, estudo de viabilidade do nosso projeto. Enfim, nessa fase, onde aqui nesse relatório está voltado um pouco para a arquitetura, eu marquei o seguinte, que nessa fase de concepção do produto, a parte hidro, com o que ela vai se preocupar, o projetista hidrossanitário? Ele vai se preocupar com o PEB do contratante. O que seria o PEB do contratante?
seria o plano de execução BIM desse contratante. Nesse plano de execução BIM, ele vai te relatar todas as premissas que ele precisa para que você possa executar o projeto da maneira que ele necessita. Então, ela vai ter, nesse plano de execução BIM, vai estar relatando todos os passos que eles precisam para que o nosso produto fique da maneira, como que eu digo, né? O PEB, ele nos traz as premissas da construtora necessárias para a execução desde o início da concepção do projeto até o passar ele para o orçamento e planejamento. E a gente ter esse conhecimento, a gente conhecer o caminho que a construtora quer andar, é primordial para que a gente faça com que o nosso projeto ande conforme as premissas dela. Resumidamente, é isso. O que a gente vai precisar nessa fase, além de conhecer o que o contratante quer do nosso serviço, é nessa fase também que a gente busca as informações sobre aprovações de órgãos e concessionárias. Então, essas duas premissas, PEB do contratante, você conhecer seu contratante, e procurar as informações de aprovações de órgãos de concessionária, ela faz parte da concepção do produto do seu projeto. Nós temos uma segunda fase, que é a definição do produto, que é o estudo preliminar. O conceito que a gente tinha de estudo preliminar, quando a gente fazia 2D, ele é um pouco diferente do estudo preliminar do BIM. E o que eu busco no estudo preliminar dos meus projetos? A partir do momento que eu conheci o PEB do meu contratante, eu conheço todas as premissas que ele quer para a obra dele, eu crio o meu PEB, o meu plano de execução BIM. O que tem no meu plano de execução BIM? Todas as premissas que eu vou seguir para alcançar o objetivo do meu cliente, do meu contratante. Então, tendo conhecimento no que ele quer, eu crio o meu PEB para que ele saiba o que eu vou entregar para ele. Por que eu acho importante eu fazer o PEB do projetista? Porque o meu contratante, ele vai ter certeza do produto que eu estou entregando para ele. Algumas pessoas exigem esse PEB do projetista e algumas pessoas não exigem. Eu faço questão de fazer para que o meu cliente, além de saber o que eu estou passando para ele, ele também tem como cobrar, né? Poxa, você colocou no seu plano de execução BIM isso aqui e ele tem como cobrar o meu desenvolvimento e eu tenho como passar para ele a clareza do que eu estou fazendo. Essa é a importância que eu acho quando a gente faz o PEB do projetista. Nessa definição do produto também, a gente busca montar, nesse momento da definição do produto, que eu procuro montar todas as estratégias que eu vou usar na minha modelagem. Um exemplo disso é o seguinte: se eu estou fazendo um prédio de 4 pavimentos, né? O que eu procuro sentar e pensar? Poxa, como que eu vou executar essa modelagem? Quais os passos que eu vou usar para executar essa modelagem? Eu acho importante a gente pensar isso na definição do produto para que a gente consiga seguir os passos que estão adiante mais claramente. Então, já nesse momento meu, eu já começo a pensar nessa estratégia de modelagem. Eu acho que facilita. Uma outra coisa que eu faço nesse momento, que é a definição do produto, é a administração das minhas famílias. Quais famílias que eu vou precisar para esse empreendimento? Nesse momento aí, eu já defino todas as minhas famílias. É claro que, eventualmente, mais para frente, podem surgir novas premissas de família,
mas nessa definição do produto eu já tenho toda a estratégia de que famílias eu vou usar, de que famílias eu vou precisar trabalhar para essa modelagem. O início dessa modelagem, do estudo preliminar, eu já começo a fazer todas as minhas modelagens complexas. O que são as modelagens complexas? O desenvolvimento dos pontos principais do meu projeto. Um exemplo é que posição que vai ficar minha caixa d'água, como que vai ser meu barrilete, como serão minhas descidas, sem muitos detalhes. A próxima fase do nosso projeto... Peraí. A próxima fase do nosso projeto seria o projeto legal, que é o que eu vou apresentar de criação de documentação necessária para aprovação pelos devidos órgãos conforme exigências legais. Nesse projeto legal, eu já chego pensando em todas as minhas modelagens complexas, desenvolvendo todos esses pontos que eu já desenvolvi lá no projeto preliminar e também acrescentando modelagens complementares, que é o desenvolvimento do resto do detalhamento do meu projeto, né? Eu queria deixar claro para todos vocês que todas essas fases de projetos, estudo inicial, projeto preliminar, projeto legal, todo tempo, a gente tem que estar pensando nas nossas modelagens, pensando na estratégia das nossas modelagens, e a todo momento, nessas fases, nós temos que estar coordenando o nosso modelo, tanto em termos de compatibilização, como em termos de gestão da informação. Uma coisa que, no início, era muito difícil de entender era a gestão de qualidade do meu produto. Quando é que eu fico pensando na qualidade do meu projeto? Desde a concepção inicial. Desde a concepção inicial, a gente começa a pensar no controle de qualidade das nossas famílias, do nosso modelo. E o que a gente tem que fazer? O tempo todo, a gente tem que estar vigiando o nosso modelo para que ele esteja bem compatibilizado e bem orientado com relação à listagem de materiais, por exemplo. Quando é que a gente começa a administrar a nossa listagem de materiais? Eu começo a administrar a minha listagem de material desde o início de todo o processo da minha modelagem. O tempo todo eu estou verificando se as minhas famílias estão atendendo as premissas que eu preciso para a listagem de materiais. Se não tem nenhum erro, se não tem nenhum item faltando, se não tem nenhuma família com características que não deveriam ter, né, nesse momento. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo vigiando a nossa modelagem para que, no fim, a gente consiga um produto de excelência. Bom, o que eu acho que é BIM para os projetistas? O BIM para os projetistas é um desafio à mudança. A mudança de conceito, de que é conceituação do produto, de que é estudo preliminar, de que é um projeto básico, de que é um projeto executivo, de que é um entregável. Esse desafio de mudança com relação a esses processos que eu acho que é o mais impactante nessa mudança do projetista, que o projetista tem do 2D para o 3D. E em que a gente deve se basear? A gente deve ter que ter um norte.
E a gente tem normas vigentes hoje que estão, né, a norma está sendo executada, a 15.965, ela tem 4 partes já, né, publicadas, ela está em desenvolvimento, mas é um norte que a gente tem para que a gente possa executar os nossos projetos, entendeu? Então, eu tomo como norte a norma, que ainda está em desenvolvimento, mas já tem muitas partes que a gente já pode estudar e ter como premissa. E também nós temos o Guia de Boas Práticas em BIM, que é o guia a coletânea, né, do ABDI, que eu acho que é uma coletânea muito importante para a gente estar lendo, para a gente estar entendendo, né? E outro guia também que eu achei interessante é o guia do Asbeia. Eu procuro seguir também algumas premissas do guia do Asbeia. Então, assim, a norma ainda não está totalmente implantada, mas a gente tem guias de boas práticas que podem dar um norte para o que a gente deve fazer e como a gente deve desenvolver esses projetos. Então, para desenvolver meus projetos hidrossanitários, eu procuro seguir, né, esses guias, né, e cada dia também tá estudando e aprimorando os meus conhecimentos. Então, o que eu vejo hoje em dia? Que nós temos que quebrar vários paradigmas para estar entrando nesse processo BIM dos projetos, tanto o hidrossanitário, como o elétrico, como toda a parte de instalação, a parte de arquitetura, que está mais avançada. Mas, assim, eu vejo que a gente tem uma dificuldade grande em quebrar esses paradigmas. E, a partir do momento que a gente quebra esses paradigmas, se torna mais fácil a gente implantar o BIM nos processos dos nossos projetos. Bom, aqui eu mostro para vocês algumas diretrizes básicas que eu desenvolvi no meu TCC para execução do projeto hidrossanitário. O que a gente tem? Eu dividi essas premissas em 2 partes. Na parte do gerenciamento e na parte da execução do projeto em si. Na parte do gerenciamento, como eu falei no início da palestra, a gente tem o PEB do contratante, que a gente tem que exigir, que é o plano de execução BIM do contratante, né? Um ponto primordial para o entendimento do produto a ser executado. Nós temos que utilizar, quando necessário, plataformas de colaboração de ferramentas. Nós temos o compatibilizador geral, né? A gente tem que compatibilizar de tempos, né, constantemente os nossos projetos. Então, isso é uma diretriz de gerenciamento, né? Tanto nós que estamos no projeto, quanto o contratante, a gente tem sempre que estar atento à compatibilização do nosso produto. E isso tem que ser constante no nosso trabalho, entendeu? Uma das premissas, uma das diretrizes também que eu uso é o PEB do projeto, que ele está focado em cima do PEB do contratante, para mim poder atender as premissas do contratante. Uma das diretrizes de gerenciamento também é interoperabilidade, né? Desculpa. Deve ser disponibilizados arquivos e FCs. Então, quer dizer, seu projeto ele tem que estar aberto para qualquer... ele tem que estar aberto para ser usado em qualquer tipo de programa necessário, ou para fazer a compatibilização, ou... Oi?
Oi, Rosângela. Oi? Tá me ouvindo? Ah, tranquilo. Ô, gente, desculpa, eu acho que eu estou assim, um pouco nervosa, porque a gente falar só para o computador é um pouco difícil. Não, mas o povo está quietinho aí. Tinha uma gente riscando a tela aí, mas eu vou pegar quem estava apresentando, você vai ver, só puxar as orelhas virtuais. Então, assim, eu tenho o PEP do projeto, né? Que eu acho que é uma diretriz de gerenciamento, né? Onde o contratante deve exigir do contratado, que somos nós, a entrega desse PEB, para ele ter o controle da exatidão das coisas que eu vou mostrar. Essa parte da interoperabilidade que eu já tinha falado, né? Que a gente deve disponibilizar os arquivos abertos, né? Que o IFC é o que a gente mais usa. E a gente tem que ter esse gerenciamento BIM durante todas as fases do nosso modelo, né? Para que a gente consiga garantir no final do nosso modelo essa qualidade. Nós temos também diretrizes de projeto. Essas diretrizes de projetos, eu vou mostrar elas isoladamente em exemplos dos meus próprios projetos nos slides à frente. Eu vou relatar uma a uma, para que vocês entendam, né, claramente elas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um exemplo de um componente, uma das diretrizes de projeto que a gente tem é a nossa biblioteca. A gente, no início, quando eu comecei a fazer o projeto em BIM, eu usava muitas bibliotecas de muitos fornecedores. E elas me serviam a início para o meu projeto 3D. Mas com o tempo, eu comecei a notar que eu precisava de mais dados nos meus componentes do que, às vezes, o fabricante ele passava para mim. O que eu acho da questão da biblioteca dos componentes no projeto hidrossanitário e também nos outros demais projetos? É que ela é a alma da nossa modelagem, ela é um pouco a alma da nossa modelagem, porque a partir do momento que você tem uma biblioteca de componentes bem feita, bem parametrizada e com saída de dados, de informações necessárias para atender nosso cliente, a sua modelagem ela sai com exatidão. Então, eu acho que a biblioteca de componentes ela é um ponto essencial para o sucesso da nossa modelagem. É lógico que o BIM ele não envolve só o 3D, ele não envolve só a biblioteca, mas a biblioteca ela é a alma. Quando ela é bem feita, quando ela atende o nosso contratante, toda a gestão do nosso modelo ela vai tender para o sucesso. Então, acho que o ponto primordial de ter na nossa empresa, de ter na minha empresa, é um bom desenvolvimento das nossas bibliotecas. A gente tem a Priscila, que está até participando aí da live, que me ajuda na biblioteca, que parametriza da maneira que a gente precisa nossas peças. E a biblioteca, ela bem monitorada, ela é um ponto assim de controle do nosso modelo constantemente, né? Bom, isso aí também é um exemplo, é uma biblioteca de irrigação que a gente está montando, que a gente está fazendo modelagem de irrigação e a gente procurou em vários locais, vários fornecedores, nós não conseguimos achar biblioteca de irrigação. Então, a gente começou a montar essa biblioteca e a gente coloca lá no dados da biblioteca, nos dados dos elementos, todas as necessidades para a nossa modelagem, para o desenvolvimento do orçamento e para o desenvolvimento do planejamento, conforme a necessidade de cada cliente, claro, né? Bom, uma segunda premissa para o bom desenvolvimento do seu projeto
a partir do momento que você tem uma biblioteca bem feita, é você montar um template bem parametrizado, né? Você tem na biblioteca, né, seus elementos parametrizados, e você montar um template também que seja parametrizado com as necessidades do seu cliente. Então, lá na empresa, a gente montou um template. O template, eu falo assim, eu tenho alguns modelos de templates, mas o template, ele é adaptado a cada projeto, a cada necessidade de cada cliente, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento para a necessidade do cliente, para a gente poder ter sucesso na qualidade final do modelo. Uma das premissas também para os nossos projetos é a compatibilização constante, né? Desde o início da modelagem, como eu falei, deve-se compatibilizar o modelo entre as outras disciplinas e, principalmente, estar em constante vigília na listagem de materiais, que é uma maneira também de estar compatibilizando, né? Você compatibiliza com as outras disciplinas e também você tem que estar compatibilizando, vendo se o seu lista de material ela está saindo devidamente. E quando o pessoal aí fala assim, BIM não é um programa, realmente o BIM ele não é um programa, mas a junção de vários programas e a junção de várias estratégias, tanto em termos de computacionais como de estratégias, né? Então, assim, o BIM ele se faz de várias formas, né? Bom, uma das premissas também é uma correta inserção da arquitetura e do modelo da estrutura junto com o seu modelo, né? Que muitas vezes essa inserção, quando ela não é bem administrada, ela gera problemas futuros na hora da compatibilização, na hora de até também mais para frente, na hora de você pegar algum dado de planejamento, né? Se essa inserção da arquitetura do modelo ela não estiver bem vinculada, o que acontece? Pode ter problemas futuros com relação à compatibilização e planejamento na hora de você jogar em outros programas o seu modelo. Bom, a gente também tem a fase de execução da modelagem. É necessário que o profissional que está desenvolvendo a modelagem tenha competência técnica para a execução do projeto hidrossanitário. O que eu vejo que muitas vezes, muitas pessoas, elas se especializam no software, mas esquece de se especializar na área do projeto. Então, às vezes, a pessoa é super profissional no software, mas na hora de tomar a decisão do projeto, ela peca. Então, assim, você tem que estar bem atento na hora da execução da modelagem com relação tanto ao uso do software, quanto às decisões que você vai tomar no seu projeto em si. Por quê? O que eu vejo é que as pessoas se preocupam muito em saber usar o software e esquecem das premissas básicas do projeto. Às vezes eu fico vendo muito vídeo no YouTube que a pessoa ensina a usar o software até corretamente, mas na hora que você vê, poxa, o cara está mostrando isso aqui no vídeo, coisa fora de norma, né? Então, assim, a gente tem que se preocupar muito com a modelagem em termos de decisão de projeto, é o que eu vejo. Bom, eu me preocupo um pouco assim, com a parte de execução de suporte e fixações, porque eu acho que elas têm um impacto na hora da sua modelagem, né? Então, eu procuro modelar essas fixações para que realmente o meu projeto
esteja bem próximo ou praticamente 100% próximo do que vai ser executado na obra. Uma premissa de projeto também é o uso de tabelas parametrizadas. Um exemplo aí que eu estou mostrando é a minha caixa de água pluvial, que ao mesmo tempo eu tenho a informação na planta baixa e automaticamente eu gero essa informação em uma tabela. Então, eu acho que é uma maneira de se parametrizar o projeto, dando maior qualidade e maiores resultados, né? Essa aí é uma tabela de caixas de água pluvial, mas você pode utilizar essa parametrização em N locais. Eu uso muito essa parametrização aí em cálculo de águas pluviais, em cálculo de esgoto também, né? Em cálculo de águas pluviais e sempre quando eu posso, eu estou parametrizando todo o meu projeto para que o resultado do final do projeto ele seja, eu acredito assim, mais completo, né? Você tem sua planta baixa, você tem uma tabela mostrando a sua planta baixa, quantas caixas você tem, resumidamente, né? Às vezes o construtor, ele vai lá, consulta a tabela. Então, assim, eu acho assim, a gente tem que procurar estratégias de parametrização para que nosso projeto dê as informações claras e necessárias para o executor da obra. Aí eu estou mostrando um exemplo de uma bomba de incêndio, né? Eu acredito, assim, que o grande segredo de uma boa modelagem é a utilização de parametrizações. Eu acho, assim, que a modelagem, o seu projeto fica bem explicativo e resumido em tabelas, quando necessário, né? E as parametrizações, ela dá mais assertividade e rapidez à execução do modelo quando eu tenho várias coisas parametrizadas. Resumidamente, é isso. Eu procuro fazer muito isso nos meus projetos. Bom, eu coloquei como uma premissa de projeto também, uma diretriz de projeto, a utilização de detalhes 2D, desculpa. Os elementos 2D, eles podem ser usados, sim, na documentação de um projeto BIM. Ao meu ver, tem algumas coisas, alguns detalhes que são muito específicos e talvez você não tenha necessidade de mostrar na sua modelagem e que você talvez já tenha até esse detalhe em 2D nos seus arquivos, nas suas bibliotecas, e por que não? Não é pelo motivo da gente estar usando esse desenho 2D que nosso projeto não vai estar em BIM. Antes eu tinha essa visão de que não posso usar nada que seja 2D. Mas hoje, depois de alguns conceitos amadurecidos, eu vejo que não há problema nenhum, desde que isso seja acordado com o seu contratante, é claro, né? Bom, utilização de links. Eu também utilizo essa estratégia nos meus projetos, né? Utilização de links, que eu acho assim que facilita demais. Um exemplo é o que está aí, né? Eu peguei um quadrante do prédio, era um prédio de 4 andares, e esse quadrante ele se repetia algumas vezes. Então, eu optei por estar trabalhando nesse quadrante e utilizar um arquivo central do meu projeto, linkando esse quadrante dentro desse arquivo central. Então, toda vez que eu tiver que mexer, que fazer uma revisão, o que eu faço? Eu vou nesse quadrante, faço essa revisão, e na hora que eu atualizo lá no meu modelo central, essa revisão ela é feita em todo o meu projeto. Eu, assim, utilizo muito links. Eu acho que é uma estratégia que te dá agilidade na hora de fazer o seu modelo.
e te dá mais segurança na hora de você revisar o modelo também. Bom, utilização de rotinas de dínamo. Eu acho assim, tem muitas rotinas de dínamo que ajudam demais o controle da qualidade dos nossos modelos. Essa é uma rotina onde eu usei para conferir se todas as minhas tubulações estavam com as inclinações esperadas, no caso aí estavam. Então, eu acho assim, que a utilização de rotinas de dínamo é um caminho que a gente vai traçando, vai utilizando em várias fases, etapas e momentos do projeto, que aumenta a assertividade e põe agilidade no processo da nossa modelagem. Uma premissa também é o uso de plugins. Eu uso muitos plugins, o uso da Gund, eu uso o BIM Object, mas toda vez que eu coloco uma família no meu projeto, eu verifico todas as premissas dessa família e verifico se está atendendo aos requisitos do meu plano de execução BIM. Então, eu faço uma adaptação na família para que atenda o que eu preciso, mas eu acho que a utilização de plugins, ela ajuda muito no processo de execução do nosso projeto. Bom, a gente também tem um recurso de realidade aumentada, né? Que eu fiz até um videozinho aqui de uma bomba. Esse é um exemplo simples, mas há momentos que você pode ter dúvida em termos de espaço, se o que você projetou, a gente consegue colocar ele na escala correta quando você precisa. Então, eu acho legal a utilização de realidade aumentada nos projetos, né? Para conferência em loco, alguma coisa do tipo. E eu termino aqui fazendo até uma pergunta, né? Qual a posição que você irá ocupar, né, nessa fase de transição? BIM já é um decreto, então, assim, a gente tem que parar, pensar e estar apto a tomar a decisão do passo para essa mudança, entendeu? Então, assim, eu dei esse passo, né? Igual, até peço desculpa que eu fiquei um pouco nervosa assim, na apresentação, porque eu não tenho costume de dar palestras, eu não tenho costume de estar apresentando, mas eu quis apresentar um pouco do trabalho que eu faço aqui na empresa, sempre prezando, procurando ser assertiva nos projetos e procurando a qualidade dos projetos a todo momento, utilizando N recursos que a gente tem, né? Aí, com o BIM, nós temos vários recursos, desde a utilização de softwares, são vários software para modelagem, software para compatibilizações, software para orçamentos. Então, eu venho procurando a cada dia atender as premissas para a qualidade do meu projeto com a utilização de vários recursos. Eu acho que o BIM é isso, você se capacitar a utilizar vários recursos que até antes não eram necessários, mas utilizar vários recursos para chegar à excelência do seu projeto. Então, o que eu tenho para mostrar, né, um pouco desse passo a passo, que eu uso, né, para fazer o meu modelo e quais são as diretrizes que eu procuro seguir, né? E espero que eu tenha esclarecido um pouco, né, dos passos que eu sigo para fazer esse projeto e chegar na excelência. A minha preocupação o tempo todo é com a qualidade do modelo e quais as diretrizes, quais os passos que eu vou usar para que essa qualidade do modelo no final chegue
a 100%, porque o objetivo da gente é 100%, né? Aí eu agradeço a quem ficou aí, né, ouvindo a palestra. É muito difícil para mim estar aqui conversando com o computador, não imaginei que fosse tão difícil. Eu acho assim que presencialmente eu me sinto mais livre, né, para conversar, para olhar na carinha das pessoas e para estar mostrando o conteúdo que eu preciso mostrar. Mas, assim, estou aberta às perguntas, né? Se também alguém tem alguma diretriz ou alguma premissa que talvez use para executar o seu projeto, também a gente está aberta a ouvir, a aprender a cada dia mais, né? E é isso. A cada dia eu procuro estudar mais e dar um passo à frente para estar caminhando aí com o BIM. Tá certo? Se você não está habituada, eu acho bom passar a se habituar. Pois é. Eu tenho aqui umas 20 manifestações que adoraram a tua didática, a segurança com a qual você explanou, a didática da apresentação do seu processo. O povo adorou. Pois é, às vezes a gente dá umas rateadas, não, mas é porque, na verdade... O computador é ruim mesmo, né? O negócio ao vivo é melhor. Você está apresentando para o computador, não vendo as pessoas, né? Você não tem o feedback, não tem as perguntas de que ponto que, entendi isso, não entendi. Então, assim, tentei resumir um pouco dos passos que eu dou para conseguir chegar numa boa modelagem e, tendo perguntas, eu estou aberta às perguntas. E agradeço a todos que ficaram aqui, muita gente que eu conheço, muita gente que eu não conheço, mas a gente vai dando passo a cada dia, né? Isso. Vou aprender a ser palestrante ainda. Olha, é um pouco difícil para mim. Faça isso porque a tua didática, a calma com que você apresenta, o detalhe, a sua didática é muito boa, parabéns, viu? O pessoal está aqui que não me deixa mentir, olha só, o pessoal... ótima apresentação, mandou muito bem, parabéns, excelente palestra, parabéns, Jaque, adorei, arrasaste, Jaqueline, software... sim, bom, então vamos começar com as perguntas. Cadê aqui? O Janet pergunta, diz que foi super legal a sua apresentação e pergunta a respeito do software de dimensionamento que você usa, é o mesmo da modelagem? Como é que você faz a parte de dimensionamento, Jaque? Conta para a gente. Pois é, a parte do dimensionamento, eu vou te falar que eu estou desenvolvendo o melhor caminho para fazer esse dimensionamento. Hoje, eu tenho um grupo de pessoas que a gente está estudando a melhor estratégia de estar fazendo esse cálculo através de rotinas Dynamo. Esses dias eu estava até conversando com o meu amigo que está desenvolvendo essas rotinas, porque essa questão do cálculo, ela vai além do Revit, entendeu? O Revit não é um software de cálculo, ele é um software de modelagem. Só que tem alguns recursos, através do Dynamo, que nos proporcionam fazer esses cálculos. Então, a gente está estudando a melhor estratégia de extração de dados do nosso modelo para uma planilha de Excel, para que a gente possa fazer esse cálculo no Excel e retornar para o Revit. Então, a gente está estudando essa estratégia de como extrair, né, para o programa. A gente estudando sobre o cálculo no Revit, nós chegamos a um consenso de que o Revit ele não foi feito para esse tipo de cálculo. É melhor a gente extrair os dados para o Excel, que foi feito para fazer os cálculos, e depois retornar esses dados para dentro do Revit. Então, a gente está estudando.
Por enquanto, eu estou usando o processo que a gente usava antes, que às vezes as pessoas falam assim, mas o Revit, que é o software que eu escolhi, mas o Revit não calcula? Eu falei, mas poxa, antes quando a gente fazia no AutoCAD também não calculava, a gente tinha que montar a planilha. Então, assim, nós estamos caminhando para esse raciocínio de pegar os dados que são mais maçantes, de jogar para o Excel, extrair isso da modelagem e depois voltar isso para a modelagem novamente através do Dynamo. O Dynamo não é o campo que eu conheço muito, então tem pessoas que trabalham nisso, juntam a minha pessoa para que a gente chegue no resultado. Mas ainda não fiz esse cálculo 100% dessa maneira, não. A gente ainda tem que pegar os dados, jogar na planilha de Excel, depois verificar esses dados no nosso modelo. Mas a gente está indo nesse caminho de estar extraindo esses dados e depois voltar com ele para a modelagem para facilitar o processo. Muito bom. A gente não chegou no 100% não, mas estão chegando lá. Não, mas é muito interessante isso, né? E demonstra também a questão que você sempre comentou durante a palestra, de estudar mais, de melhorar. Isso, inclusive, foi citado aqui, a sua preocupação com a qualidade do modelo e o atendimento à necessidade do seu cliente, né? Então, aquilo que a gente estava conversando, a questão de que você passe a ser valorizada, né? Quer dizer, você tem um trabalho imenso e você consegue melhorar a qualidade do teu projeto, a qualidade da obra e melhorar a sua metodologia de trabalho também, utilizando esses recursos, né? Isso é muito legal. Tem mais pergunta aqui. Bom, diga. Não, um ponto que eu acho que a gente tem que se preocupar muito, que eu tentei expor aí, seria esse plano de execução BIM do nosso contratante, e a gente poder fazer o nosso plano de execução BIM para ele saber o que nós estamos fazendo. Então, eu não sei aí, quem trabalha com BIM, se há esse retorno do plano de execução BIM do projeto para o contratante, que eu acho isso, eu faço isso e as pessoas gostam muito, muitos comentam que nunca ninguém fez isso para mim, mas você tem que estar mostrando para o seu cliente o que é que você está fazendo. Você tem que deixar claro para ele o que você está fazendo. Porque senão, chega lá no fim do projeto, da modelagem, às vezes o seu cliente, poxa, mas cadê a saída de orçamento? Mas é para sair dados de orçamento? Então, assim, esse PEB, ele deixa bem claro, tanto o contratante como nós, contratados, para que lá no fim do nosso processo não haja surpresa nem pela parte do contratante, nem do contratado. As duas pontas ficam bem amarradas, né, Jaque? Uhum. Olha, o Elielson pergunta para você citar um exemplo de programa de compatibilização que você utiliza no seu processo de gerenciamento de modelo. Eu utilizo o Navis mesmo, que é da Autodesk, né? Que eu acho bem prático. Então, eu utilizo ele. Por quê? O que é o pensamento, né, de quem está fazendo o modelo? Muitas pessoas comentam até mas para que você vai usar o Navis para compatibilizar seu projeto? Isso é quem está compatibilizando, é o contratante, porque geralmente o contratante, ele contrata o nosso projeto e tem uma pessoa lá que está compatibilizando esse projeto. Mas antes de eu mandar para o meu contratante o meu projeto, eu faço toda essa compatibilização para depois mandar para quê? Para mim garantir para ele mais acertos, né? Porque se você manda seu projeto da maneira que você está fazendo, sem você mesmo compatibilizar ele aí com a arquitetura, com a estrutura, porque no momento que você está executando o seu modelo, você está compatibilizando. Mas você tem que garantir a qualidade. E para mim, garantir a qualidade do produto que eu estou fazendo, aí eu vou e jogo ele no Navis, compatibilizo, verifico interferências, sano essas interferências,
Quando o contratante só contrata o hidráulico e tem os demais disciplinas, se eles me mandam, eu também já jogo tudo junto e compatibilizo, para que na hora que chegue lá no meu contratante, ele não tenha tanto trabalho para compatibilizar e para gerar relatórios. Então, o projeto chega redondo já, né? Assim, se há um ou outro comentário, é de projeto, é minimizado. Claro. Então, eu acho assim, muito importante quem está executando o projeto entender de um software de compatibilização para entregar um produto melhor para o seu cliente. Isso é muito importante. O Guilherme diz que vai fazer uma pergunta a nível estagiário. Numa modelagem de um projeto tradicional, de um edifício residencial, preliminarmente, você faz a modelagem do projeto com diâmetros de tubulação genéricos, para depois dimensionar cada diâmetro, e então ter o retrabalho de ajustar todos os diâmetros? Não, eu, como já tenho muitos anos, né, que eu trabalho com projeto hidrossanitário, eu acho que aí o que conta é a experiência. Tem maneiras de você, assim, fazer um cálculo preliminar através de ábacos, né, no caso da hidráulica. Então, eu já faço esse cálculo preliminar. Então, na hora que eu estou já modelando ou as modelagens mais complexas, que são os caminhos principais, ou as modelagens que são os detalhamentos de esgotos isométricos, eu já tenho uma noção, através de ábacos, que diâmetro que vai dar. Então, quando eu jogo no cálculo, eu te falar, o que eu tenho que acertar no projeto é mínimo. Mas isso é questão de experiência. Mas existem muitos ábacos orientativos que conseguem fazer a gente ter mais assertividade nesses diâmetros. Muito bom. O Luiz Antônio já pergunta quais as bibliotecas que você mais utiliza. Então, eu utilizo muito a Tigre, só que o que acontece? Para mim, no meu conceito, a biblioteca é a alma da nossa modelagem. Então, toda a minha biblioteca ela é adaptada para os meus parâmetros. Então, toda vez que eu preciso de uma peça diferente, vou lá na Tigre, acho essa peça. Eu verifico todas as premissas, todos os parâmetros e coloco essa peça nas premissas que eu preciso. Ou, muitas vezes, a gente mesmo tem que criar as peças. Eu acho que não tem como fugir de ter uma pessoa que saiba bem modelagem dos componentes. A gente tem que ter isso na empresa. Uma pessoa que tenha esse conhecimento. Isso é fundamental, né? Eu até anotei isso aqui, a biblioteca de objetos é a alma do modelo BIM. Eu vou fazer um postzinho dando crédito, Jaqueline Azevedo, porque isso é show. A gente está desenvolvendo uma biblioteca de irrigação, eu acho assim, está dando muito certo. Não tem, né? Não tem. A gente foi fazer, não tem. Então, a gente está fazendo um template, está fazendo as modelagens de irrigação com a nossa biblioteca autoral. Muito legal. O Edson Macedo pergunta se você tem um mapa mental sobre a elaboração dos projetos. Caso sim, se poderia disponibilizar. Mapa mental? Como assim? É tipo o quê? Um organograma, um fluxograma, Edson? Eu acho que é tipo um fluxograma de trabalho, será? Na verdade... Não, na verdade, o que eu faço, eu acho assim, cada projeto que a gente faz, a gente tem que tratar como um filho único, que eu falo. Você tem que entrar ali, eu procuro entender toda a arquitetura do projeto, né? E traçar caminhos que vão impactar menos no uso daquela edificação, entendeu? Então, assim, eu monto uma estratégia, eu monto um passo a passo. Na verdade, eu tenho um quadro, hoje em dia, como essa questão do BIM,
o que eu acho que é uma premissa inicial, a gente montar uma estratégia de modelagem, porque uma coisa é uma estratégia de modelagem, outra coisa é a estratégia do projeto. Só que você pensa, eu já penso isso mentalmente, eu já penso na estratégia, vou colocar tal coisa aqui, ali, já penso na minha mente e já traço num quadro quais vão ser os raciocínios principais daquele prédio e qual que vai ser o raciocínio de modelagem. Eu acho isso muito importante. É difícil a gente ter isso no início, quando a gente está começando a trabalhar com o BIM, mas depois a gente consegue. Não, esse prédio aqui eu vou utilizar links, eu vou... né? Aí já bola que tipo de link. Eu vou fazer um pavimento inteiro e copiar como link. Então, eu monto estratégia de caminhos que menos impactam a edificação e estratégia de modelagem e faço um desenho no quadro. Então, a gente tem, tipo, um organograma mesmo, né? De como que vai ser a estratégia e depois a gente vai pontuando os caminhos que impactam menos. Eu acredito que essa estratégia de projeto, ela é muito individual da pessoa e da arquitetura. Acho que depende muito do projeto, né? O objetivo é impactar o menos possível a sua edificação. Eu penso assim, né? Não passar um tubo onde vai atrapalhar alguma circulação. Então, eu penso muito no uso da edificação para bolar a estratégia. Eu acho que a dica aí, eu acho que é analisar muito bem e entender muito bem o projeto como um todo, né, Jaque? Isso. Porque, como você disse, esse projeto vai ser um filho único. Cada caso é um caso, vai ter um diferencial e vai levar você a criar estratégias específicas para aquela situação, né? Isso. E tudo vem lá do início, né? Primeiro seu plano BIM para saber qual, né? Primeiro seu plano BIM para saber o que seu cliente quer e depois essa experiência, né, de estratégia de projeto, de conhecimento. Conhecer arquiteto, ser amigo do arquiteto, né? Conhecer... Isso ajuda bastante, né? Isso ajuda também. O Djalma Vieira pergunta se você tem algum lugar bom para indicar um curso de Revit em BH. Olha, pior que eu não tenho. Na verdade, já tem um tempo que eu venho estudando. Eu estudei muito sozinha assim. Eu segui muito, de falar a verdade. Tem um site do CAD-Norma, não sei se você conhece, CAD-Norma. E lá eles têm o Revit nível 1, nível 2, nível 3 para arquitetura. Como eu não tinha material de hidráulica, eu aprendi as estratégias para fazer arquitetura e pensava que como que eu ia utilizar essa estratégia na hidráulica. Te falar a verdade, ser sincera, nunca fiz um curso. Entrei no CAD-Norma, gostei da didática do pessoal, é gratuito, você estuda na hora que você pode. Como a gente não pode cortar o nosso dia de trabalho para não perder produtividade, então eu chegava à noite e eu segui todas as premissas do CAD-Norma. E com os colegas de trabalho no dia a dia, né? Que todos os dias, desde que eu comecei a estudar o programa, o software, a entender o que é o BIM, todos os dias eu tenho uma coisa a aprender de alguém. Então, é isso. É contato com as pessoas que estão fazendo o BIM e estudo. Não tem para hidráulica? Vamos aprender o que a arquitetura faz e utilizar isso na hidráulica. Foi esse caminho que eu segui. Muito bom. O Jenner, ele faz a seguinte observação. O uso de softwares como o da AutoQI, vincular por IFC, o uso de softwares como a AutoQI e vincular por IFC para o software de modelagem, você tem alguma experiência assim? Olha, eu comecei há muitos anos a estudar o AutoQI, mas por motivos de tempo mesmo, eu não dei prosseguimento antes de conhecer o BIM. O BIM, não, o AutoQI é BIM, né? Está na plataforma BIM, né? Mas, assim, eu não tive a oportunidade de estudar a fundo o AutoQI.
Eu sei do que eu ouço falar, que tem algumas, né, tem limitações de software. Eu comecei a estudar o Revit, eu me adaptei bem a ele, e eu fui nesse foco do Revit, não estudei AutoQI. Então, eu não posso te falar, assim, praticamente nada sobre o AutoQI. Assim, a minha opinião é que, em termos de saídas, eu gosto mais das saídas que o Revit me dá do que o AutoQI dá. Mas o software, a escolha do software, ela é muito individual. Primeiro, é o que a pessoa se adequa. E também tem que ficar atento para que o mercado, para o que o seu cliente, não o mercado, o que o seu cliente necessita. O software de modelagem Revit, ele vai te dar um produto que o seu cliente necessita. O AutoQI, ele vai te dar um produto que o seu cliente necessita. Eu comecei estudando Revit, estou fazendo o projeto no Revit e não tive nenhum pedido de cliente meu para que fosse em outro software. Então, eu não tive problemas até o momento. E está me atendendo bem. Então, a escolha do software, eu acho que é muito individual. É muito você se dar bem com o software. O Fábio concorda com você, o Revit realmente não foi feito para dimensionamento, ele concorda. Já deixa eu fazer uma pergunta aí agora. Um assunto, óbvio, que me interessa muito, a extração de quantitativo, né? O que você percebeu? Porque fazer lista de instalação é uma complicação. Bom, primeiramente, eu aprendi a usar um software que me gerasse lista, porque eu não aguentava mais fazer lista. Eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito de não ter esse trabalho, não tem condições de eu ficar fazendo lista. Então, o que eu vi da utilização do Revit é que a partir do momento que eu comecei a usar famílias alinhadas, por exemplo, eu tenho um joelho, eu tenho as peças que são de esgoto. Eu tenho as minhas famílias, eu fiz uma família alinhada dos anéis de borracha. Então, toda a conexão minha que eu coloco no meu projeto já insere na minha listagem os anéis de borracha. Então, a estratégia que eu achei melhor na minha modelagem é fazer famílias alinhadas. Por exemplo, registro de gaveta. É um inferno astral aqueles adaptadores, gente. Não tem condição. Eu inseria os adaptadores, falei, gente, tem que ter uma maneira melhor. Aí eu alinhei os adaptadores aos registros. Então, isso foi uma solução para que eu gastasse menos tempo com esse problema. Sim. E para que saísse tudo lá na lista de material. Então, assim, a lista de material tem como você fazer com que ela seja assertiva, mas desde, primeiro, que você faça as suas famílias, que sejam boas as suas famílias, e que você esteja sempre em constante vigília. Eu sempre estou vigiando a minha lista de material. O software é bom, mas o ser humano às vezes erra. Talvez você alinhou uma família que não deu a saída correta, então você tem sempre que estar vigiando, pontuando algumas coisas para você estar garantindo a qualidade dessa lista. Mas o segredo é vigie sua lista de material desde o início da sua modelagem. Porque aí, na hora que você chegar lá no fim da sua modelagem, você não vai ter problemas. E tudo tem a ver realmente com os objetos, com a modelagem e com a parametrização desses objetos. A família fazer boas famílias, eu utilizo muito, eu acho que isso não tem problema nenhum, as famílias dos fabricantes, desde que ela passe pelo crivo da qualidade. Claro. E se ela não passa para o que eu estou precisando, eu adapto ela para o que eu estou precisando. Mas, assim, o sonho ideal é a gente criar nossas próprias famílias, mas nem sempre eu não consegui chegar nesse sonho ideal muita coisa, de criar cada família, mas eu procuro estar atenta a isso. Essa é uma dica de ouro, viu, já que a gente tem essa coisa de criar as nossas próprias famílias, né?
A Roberta, que pesquisa junto comigo, a gente sempre fala isso. Uma hora, se a gente tiver tempo, fazer famílias que tenham toda a parametrização necessária para uma boa extração de quantitativo, né? E é um trabalho árduo, né? Um trabalho árduo. Mas... é um trabalho constante, né? Espera aí que nós temos muita mensagem aqui. Paloma, uma pergunta básica. Todo modelo gera planilha de quantitativos porque as instaladoras recebem os projetos em DWG, mesmo sendo realizados na metodologia BIM. Deixa eu entender aqui. Todo modelo gera planilha de quantitativos porque as instaladoras recebem os projetos. Eu acho que você está falando dos entregáveis, né, Paloma? Eu acho que ela está perguntando se você manda os quantitativos quando você faz a documentação de entrega. É isso, Paloma? Salva a gente. Sim. Eu acho assim, o primeiro objetivo que eu tive de trabalhar com um 3D que gerasse lista de materiais é gerar minha lista. Porque é premissa de você fazer um projeto, você passar a lista por orçamento, né? Não, eu acho que... Faz parte do escopo, né? Faz parte do escopo você passar a listagem. Então, seja entrega em DWG, seja entrega de outra forma, você gera. Agora, todo projeto vai gerar as listas automaticamente, como muita gente pensa que gera? Não. Isso requer todo o trabalho do modelador que garanta que essa listagem vai sair corretamente. Então, isso é um ponto bem assim, bem que a gente tem que estar bem atento quem é gerente BIM, quem está modelando, entendeu? Então, assim, não tem automático, não tem milagre. Não tem nada automático. É sempre você colocando informação no seu modelo e você conseguir extrair essas informações corretamente vai depender de você. Porque também, se não dependesse, ia ficar muita gente sem emprego aí, né? Sem serviço. Né? Aí acabou, né? Nada, acabou. Tudo robótico. Pode. O Fábio Sato acha bem legal que você já está incorporando o BCF no seu fluxo de trabalho, né? Que você já entrega o teu modelo redondo, né? Então, o BCF é muito simples de usar, o BCF. Eu fico impressionada que muita gente nem sabe, né? O BCF quer fazer relatórios, né? Através de um plugin no Revit, e ele é muito útil mesmo. Isso é importante. Ramon, parabéns, Jaque, conteúdo nota 1000. Fábio contando que criou alguns componentes da Ringbird. O Fábio pergunta se você recebe um projeto em CAD, faz a modelagem da arquitetura internamente para depois modelar as instalações? Sim, eu tenho muitos clientes que são CAD, e eu modelo o volume o volumétrico da arquitetura para que eu possa estar fazendo o meu projeto, e eu dou para esse cliente CAD um produto 3D que é de melhor visualização, que já sai com a listagem redondinha, né? Mas eu tenho que modelar. Mas, assim, não é uma modelagem complexa, é um volumétrico que eu faço para me atender. Só para você casar, né? Para ter a laje, para ter a parede, para me pôr minhas conexões, e na hora de eu gerar, meu formato, muitas vezes eu oculto esse volume, eu deixo só o CAD do cliente, mas gera para ele um bom produto. Porque ele tem uma visualização muito melhor. Né? Eu não faço projeto melhor, em CAD. Né? Ele compreende melhor. E eu não faço lista de material, né, na mão. Não, chega, né, Jaque? Chega. Nossa. Gênero pergunta, as características de exportação IFC seguem orientações do PEB do cliente ou você usa um padrão para essa exportação? Não, eu sigo o que o meu cliente precisa. Ele me dá orientação para isso. Legal. Porque
eu tenho que atender a ele, né? A necessidade dele. Então, ele gera essa informação para mim e eu gero o resultado para ele. Legal. O Rodrigo Bequim pergunta sobre a questão de utilização do seu modelo para manutenção e operação do pós-obra. O quanto de informação é inserido na sua biblioteca para poder extrair as informações do modelo a ser utilizado? Ou é complicado, pois o modelo de equipamento instalado, comprado pelo cliente, é diferente do projetado? Pois é. Está incluso no as-built do projeto essa atualização de informação de equipamento, materiais comprados pelo terceiro, né? Então, essa questão do pós-obra aí, do que você vai colocar, alimentar a sua família, ela está no PEB do seu cliente. Seu cliente já faz o PEB falando, olha, eu preciso dessa informação da família para me gerar dados para o meu orçamento, para me gerar dados para o planejamento, para me gerar dados para o pós-obra. O que acontece? Não tem como eu, projetista, estar falando com o meu cliente os resultados que ele precisa. Ele que tem que me passar esse feedback, né? Agora, se ele me passa um dado que ele vai usar e chega lá na frente e não vai usar esse dado, aí é questão de revisão de projeto, mas é ele que tem que me passar essas premissas. Por isso que existe esse plano de execução BIM. E fica tudo registrado, né? E fica tudo registrado. O Gêner pergunta agora se você faz acompanhamento de obra. Se faz como é o processo como é que é o processo de fiscalização com o uso do modelo? Não faço acompanhamento de obra. Eu nunca entrei nessa parte de fiscalização acompanhando o modelo, não. Mas também é uma coisa que vai estar no PEB, né? As exigências para que tenha no meu modelo, porque que acontece? Para que o meu modelo consiga chegar no objetivo final de todo o processo BIM, eu tenho que ter informações para isso. Essas informações vêm de quem está fazendo o planejamento, da construtora em si. Então, ela que sabe qual o produto final que ela precisa. Então, eu só vou conseguir gerar um produto final com excelência se o meu cliente me passar todas as necessidades. Se por acaso ele não me passa a necessidade de pós-obra manutenção, não tem como eu colocar no meu modelo essa saída. Então, muito do que acontece no processo da construção como um todo, a qualidade do modelo nem sempre depende só de nós, projetistas. Depende de quem está lá na frente, coordenando, gerenciando todo o processo BIM. Entendeu? Então, assim, o PEB é essencial para isso. Acaba tendo o registro da necessidade e, consequentemente, o produto que essa exigência indicou, né? A Roberta faz uma citação aqui em teu nome: fazei família e vigiai, sabe a Jaque. Fazer família e vigiar. Isso aí. O Herbert, muito bom, Jaqueline. Poderia indicar ou teria alguma sugestão para o curso para quem é iniciante? Gostaria de utilizar a plataforma para projetos e instalações elétricas e hidrossanitárias? Não entendi da plataforma, hein? Não entendi, não. O que acontece? Herbert, você fala para troca de modelos, um ambiente comum de dados? Deixa eu ver aqui. No caso do Revit, né, Herbert? Plataforma. É porque ele gosta. Agora entendi. É que ele gostaria de utilizar o Revit para projeto de elétrica e hidráulica. E se você teria alguma sugestão de curso para quem é iniciante? Ele quer usar o Revit. É a mesma pergunta acho que foi o Edson que pediu um curso.
Uhum. Bom, um curso muito bom que eu fiz, que é de excelente qualidade, que eu indico assim de olho fechado, que esse curso eu fiz algumas coisas dele, graças à pandemia, porque antes era presencial, agora é online. É o curso lá da professora Sandra, da Quatro, Espaço Quatro. Ela tem curso de elétrica, de hidráulica, de incêndio. Então, um curso excelente e estão tendo cursos online. Eu indicaria ele. Online é muito bom. Isso é uma oportunidade para todos, né? Oportunidade para todos. O que eu indicaria seria esse. E também muito estudo. Assim, eu me baseei muito assim nas aulas. Tem um curso do Alessandro Bin, que eu gostei muito, que eu estudei em cima dele, do Alessandro Bin. Assisti muita aula, na época tinha aula da Office Desk, não sei se tem mais, é a Tigre e a Office Desk se aliaram e fazia alguns cursos que eram pela internet mesmo, gratuitos. Tem o Rodrigo Mepp também, que ensina muita coisa boa de elétrica. Então, assim, é muito além de também entender a modelagem, você tem que entender o processo BIM, procurar um entendimento com relação ao processo BIM, para que também isso impacte na sua modelagem. A partir do momento que você entende o processo BIM, a sua modelagem você vai podando a sua modelagem, entendeu? De coisas que não precisam, de direções que você tem que ter na modelagem. Então, além de você pensar no seu 3D, que a primeira coisa que a gente pensa é o nosso 3D. A gente tem que entender todo o processo de gerenciamento de informações, que é o BIM. E não só o modelo, o Revit, entendeu? No caso de quem escolheu o Revit, né? Tá certo? Muito bom. O Fábio faz uma observação também. Não é porque foi gerado numa ferramenta BIM que a tabela de quantitativo poderá ser gerada. Depende da qualidade das famílias e das informações, né? Isso. A Paloma, isso se as planilhas de quantitativo são fornecidas para o cliente e se todo modelo gera uma planilha. Ah, não, já está respondido, ok. Ela já tinha, alguém já tinha perguntado. Fábio disse que se você quiser as famílias do Running Budget que ele já fez, para você falar com ele. Oh, que beleza, hein? Eu já fiz um monte, mas a gente pode conversar. A Herbert agradece. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que era isso, pessoal. Mais perguntas? Olha, essa foi a edição, Jaque, que mais pergunta teve. Ah, é? Veja a necessidade, né, de divulgar bastante essa parte de instalações, né? Eu acho que você fez isso muito bem. Eu acho que você deu uma aula, literalmente, não só de projeto da tua área de atuação profissionalmente, mas principalmente profissionalismo, como você lida com o teu trabalho, né? A atenção, o cuidado que você tem em atender o teu cliente, em melhorar o seu processo, em ter um produto que vá servir, né? Porque às vezes o pessoal acha, como você bem falou, o modelo ele encanta, né? Mas para chegar nesse modelo é muita água passando por debaixo da ponte, né? E muito mais que beleza, tem que ter informação. Exato, né? Porque você tem que entender, e você por várias vezes ressaltou isso para a gente, que a informação, a parametrização de objetos, de templates, essa é a alma do negócio, porque nunca você vai ter um modelo que sirva, que cumpra a sua função, né? Então, eu acho que realmente, e o pessoal aqui no chat, depois eu vou passar para você o chat com as mensagens do pessoal, foi realmente uma apresentação muito, muito, muito boa. O feedback do pessoal está comprovando isso. E eu acho que é um tema, como a gente falou no começo, tem pouca informação, então você trouxe informações preciosas, né? Mostrando a questão da necessidade do entendimento e não só
da fluência na ferramenta, a necessidade do conhecimento, da técnica, da experiência profissional e, obviamente, o conhecimento da ferramenta, o trabalho colaborativo, né? Você estudar, que é o que mais a gente tem que fazer quando está metido no BIM, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que tem coisa para estudar. Pois é, quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente não sabe muita coisa. Não sabe nada. Então, então, aí você vai procurando, né? Isso que você falou de ter um grupo para estudar a sua especialidade, isso é muito importante, né? As pessoas se agregarem para estudarem, chamar profissionais. Eu acho que isso tudo você veio a somar muito e muito mais do que a sua especialidade, que é a hidrossanitária. O Rodrigo, Jaqueline, como você trabalha as informações extraídas das tabelas do seu projeto? Você utiliza alguma integração com Power BI ou dá para apresentação do projeto ao cliente? Então, eu faço a extração, eu tenho uma planilha modelo, aí como a minha lista sempre sai nas mesmas características, eu exporto, vira um TXT e eu colo nessa planilha. Mas, como eu te falei, a gente está estudando algumas rotinas de Dynamo que fazem extrações do modelo para o Excel para melhorar esse processo. Porque o BIM é um estudo, é uma evolução de aprendizado. Então, nessa parte da extração e do cálculo, a gente está fazendo essa evolução agora, tá? Mas como as minhas tabelas são bem padronizadas, aí eu faço isso com agilidade. Mas há muitos processos aí de rotinas que facilitam essa extração. Tá? Muito bom. Dúvidas, então, pessoal? Diga, Jaque. Então, eu agradeço, né, a participação de todas as pessoas. Muitas pessoas eu conheço, algumas eu conheço e algumas eu não conheço, que são até pessoas de fora, né, pessoas do Nordeste, do Sul. Agradeço todas as pessoas. Não sou palestrante. Eu acho que eu fiquei... Agora Jaque. Agora é. Mas, assim, estou ali na luta de cada dia aprender cada dia mais o processo BIM, com o objetivo de colocar qualidade no produto que eu forneço, entendeu? Então, a cada dia mais, através de estudos e de conversa entre pessoas que têm um entendimento da metodologia BIM, a gente vai avançando os processos dos projetos. E eu acho que é isso. Muito mais que falta de tempo, que falta de dinheiro, tem que ter muita garra, muita vontade de dar esse passo do 2D para o 3D. Eu acho assim, que é um caminho que não tem volta. Foi dolorido para mim, não acho que não foi dar esse passo, foi muito dolorido. Muitos anos trabalhando com 2D, para a gente ter a nossa cabeça voltada para o 3D é difícil, não é fácil. Assim, os jovens que estão entrando agora, eles vão ter uma facilidade maior de dar esse passo em termos da ferramenta, mas tem sempre seu pós e seu contra. A gente tem muito tempo de mercado, temos a bagagem do projeto, mas não temos muita bagagem da tecnologia, e quem está começando agora tem a bagagem da tecnologia, mas não tem a bagagem do projeto. Então, a gente tem que estar nessa constante luta pelo conhecimento, tanto quem já está há muito tempo na área, quanto quem está começando agora, e aprender a ter um trabalho colaborativo sempre, que eu acho que quando eu estava trabalhando com 2D, não existia. Agora nós estamos dando passos para que ele exista. Muitas vezes é difícil esse trabalho colaborativo, mas eu acho que um grande salto que o
o BIM veio trazer para a gente é ter um entendimento melhor entre os profissionais. Que nós estamos, quando a gente pega um empreendimento para fazer, nós somos um time. E nesse time, se todo mundo andar junto, vai chegar no fim com sucesso. Então, se não andar junto, não chega no fim com sucesso. Se andar junto, a chance de sucesso é muito grande. Então, é isso. É aprender a andar junto. É aprender, como o Fábio Sato, a divulgar o conhecimento. Tem coisa mais grandiosa do que você ter o conhecimento e você divulgar isso, né? Igual ele falou assim, se quiser, eu tenho famílias aqui, olha que maravilhoso isso. Eu acho assim que esse entendimento entre as pessoas e essa colaboração é o que é de mais bonito no BIM, que eu vejo assim, como profissional. De ver o arquiteto, o engenheiro estrutural, todo mundo junto, jogando junto. E o BIM, se a gente não fizer isso, ele não funciona. Né? Então, é isso. Não ter medo, levantar a cabeça, estudar e ir para frente. É isso aí. Já queria te agradecer mais uma vez. Você deu um show aqui. Obrigada, assim. Tentei, assim, dar o meu melhor. Né? Conseguiu dar o seu melhor em várias, como eu disse, extrapolou a questão profissional, você deu uma lição de como ser profissional, né? Então, isso também eu acho que é muito importante, viu? Agradeço demais a tua disponibilidade em vir participar do projeto, em trazer tanto conhecimento, em dividir com a gente a tua experiência, em mostrar, em abrir o teu projeto, o teu processo. Isso é muito raro, né? As pessoas não querem dar o pulo do gato, e você foi extremamente generosa, né? Você mostrou, você deu dicas, e eu acho que o processo de muitas pessoas vai melhorar a partir dos conhecimentos que você dividiu com a gente.